Boa noite. Boa noite. Sejam muito bem-vindos a esse campo especial, onde nós vamos estar falando sobre a ciência da meditação. Meu nome é Luanda e eu ajudo as pessoas, esse é um grande prazer, terem qualidade de vida. Então sejam muito bem-vindos a esse campo de expansão sobre o olhar, sobre a saúde do corpo, saúde da mente, saúde das emoções. Hoje nós vamos estar aqui recebendo um grande professor, muito querido, Gian Capiche. Nós vamos estar aguardando aqui o compartilhar dele nessa caminhada. Meditação é uma ciência muito poderosa. Dentro da minha experiência, simples, porém desafiadora. Então, boa noite para quem está chegando. Muito boa noite. Nós vamos ter aqui a alegria de poder compartilhar esse espaço, né, de expansão de consciência, de expansão sobre essa ferramenta tão maravilhosa que é a meditação. Então, boa noite, Tati. Boa noite. Nossa, que alegria. Boa noite, Capiche. Salve, Dianca. Salve, salve, Gian Capiche. Nossa, que alegria. Que honra em ter você aqui nesse... Quanto tempo, Capiche? Puxa vida! Nossos caminhos estão sempre entrelaçando. Se vê, né, que hoje essas redes digitais são maravilhosas, né? Hoje já não tem distância. Que bom, Capiche. Estou te ouvindo. Você está me ouvindo? Joia? Muito bem. Então, eu gostaria de começar esta live apresentando esse querido professor, meu professor aí de muitos. Então, doutor em ciências do desporto. Eu gosto de estar falando que é doutor em ciências do despertar, professor da UNB, criador do Movimente, né, um movimento fantástico, foi onde eu comecei a minha caminhada, né, de autoconhecimento. Tenho profunda gratidão, reverência a essas experiências do Movimente, mediador de experiências de autoconhecimento. Foi assim que eu te conheci, Capiche. Quero até compartilhar aqui com os telespectadores, né, que eu fui levada por uma grande amiga, a Sadá. Ela falou para mim: Luanda, você tem que conhecer um grupo que tem a sua cara. E eu cheguei num fechamento de semestre na UNB e eu achei tudo muito interessante. Eu achei o máximo aquelas pessoas correndo, rolando na grama, gritando, dançando. E eu falei: gente, eu encontrei minha tribo. E assim eu me conectei. Vivenciei muitas histórias maravilhosas no Movimente, e essa palavra Movimente me traz muito a essa conexão com a meditação, né? Meditação. Então, toda essa presença plena na ação. Então, eu gostaria de trazer um pouco, né, de como foi. Eu queria perguntar para você como é que a meditação, né? Como que a meditação chegou para você? E qual foi, dentro dessa caminhada de várias experiências, se você pode dizer aqui pra gente qual foi uma experiência, eu sei que foram muitas, né? Mas você lembrar de alguma experiência
especial, forte, criativa, transcendental, aonde isso marcou a sua caminhada e a sua experiência com a meditação. Conta aqui pra gente. Luanda, boa noite a todos. Primeiramente, o seguinte, você estava fazendo a introdução, e parece que o time da nossa ligação aqui estava um pouco diferente, né? Então, eu vi que você estava comentando um pouco sobre meditação, fazendo a introdução, e eu não ouvi. Você ia continuar ou eu posso já entrar? Eu falei sobre como eu cheguei no movimento. Você conseguiu ouvir a minha história, de como eu te conheci? Sim, mas antes, parece que você estava falando sobre meditação. Isso. Ou não? Sobre meditação, que a meditação hoje nós temos algumas linhas, né? Algumas linhas, meditação da presença, da plena atenção na respiração, da meditação com os mantras, da meditação guiada, da meditação através da imagem, da visualização. E dentro do movimento, eu tive essa grande experiência de estar em estado meditativo em ação. E aí eu gostaria que você trouxesse um pouco, né, da sua experiência sobre a meditação, qual linha que você segue mais, sobre essas várias linhas da meditação. Longa história. Longa história. Você teve agora na Índia, né? Teve muitas experiências num campo meditativo, muitas histórias. Muitas histórias. Então vamos por partes. Vamos por partes. Primeira vez que eu ouvi falar de meditação foi a história dos Beatles, né? Que os Beatles tinham ido para a Índia. Eu era muito fã de rock, gostava dos Beatles, e eles tinham ido para a Índia fazer não sei o que, não sabia o que era. Depois eu descobri que eles foram encontrar o Maharishi Yogi, né? E que o Maharishi tinha uma iniciação chamada a meditação transcendental. Em 1986, então, em Brasília, chegou um grupo do Maharishi, eles estavam espalhando a meditação pelo mundo, e eles criavam mediadores que iam levar a proposta do Maharishi, que eu não sabia do que se tratava. Eu sei que era uma grana, eu não podia pagar, aí ele fez 2 por 1. Eu e a Lina podíamos fazer a iniciação pagando uma só. Aí nós pagamos. E aí o que aconteceu? Um grupo de amigos que nessa época eu estava nadando, eu era mais triatleta, eu tinha interesse por práticas de introspecção, mas não sabia o que era meditação. Aí um grupo de amigos me convidou para participar desse movimento de iniciação. E aí em 86 nós fizemos a iniciação dentro da meditação transcendental. Fomos orientados sobre como funcionava a técnica e recebemos, assim, secretamente, o mantra. E aí esse mantra inviolável, até hoje eu não disse para ninguém qual é meu mantra. Nossa, você guardou esse segredo até hoje. Até hoje. Não pode dizer qual é o mantra. Então, eu fico rindo porque é o maior H. Mas é um H que funciona. Porque o mantra é uma conexão com o Guru. Eu não sabia nem quem era o Maharishi. Mas, assim, o processo dele eu não sabia. Eu sabia que os Beatles tinham estado com ele. Recebi esse mantra e tinha que praticar 20 minutos de manhã, esvaziamento mental, ou seja, você procurava observar a respiração e à medida que você ia entrando nesse espaço de conexão de foco, né, que é a grande qualidade da
da meditação é foco e atenção. E aí, quando você começava a entrar nesse espaço, aí você lembrava do mantra. E é interessante que o mantra vinha espontaneamente, como uma onda. E aí, à medida que o mantra vinha, o propósito era se manter fixo nele, até que ele também fosse, ficava apenas o vazio. Confesso que eu tive experiências iniciais muito legais. E, uau, que coisa incrível! Mas 20 minutos de manhã, 20 minutos da tarde, no final da tarde, era quase impossível para mim, que eu tinha que acordar muito cedo para levar os filhos para a escola e trabalhar, e voltava cansado. Então isso foi perdendo com o tempo, e eu acho que foi bom. Sim, para descobrir novas coisas, né? Eu não me apeguei a uma mentalidade, nem a uma linha determinista. O que aconteceu foi que, em 89, eu vim para Brasília, eu estava morando fora, eu tinha parado de praticar, de 86, 89, eu pratiquei um ano aí, depois parei, e aí voltei a praticar por causa de um estresse que eu estava vivenciando na rede de ensino de DF. Eu dava aula para deficientes auditivos nessa época. E era muito power, era muito exigente, muita aula, muito trabalho. As crianças sem poder se comunicar, você gasta energia enorme para conseguir acessá-las. E aí, no intervalo do recreio, da manhã e da tarde, eu voltei a fazer a meditação transcendental. Uma capelinha que tinha lá no CEAL, que é o Centro de Educação da Linguagem. Né? Esse pequeno momento, que era 20 minutos de recreio, exatamente, era 20 minutos da meditação. Eu ficava 20 minutos e sabia exatamente a hora de parar. Quando dava 20 minutos, eu abri o olho e estava lá, 20 minutos. Então, com o tempo, parece que um cronos. A impressão que dá é que um cronos se estabelece tão profundamente que você sabe que é hora de parar. Aí eu parava, olhava, 20 minutos. Caramba, que incrível. O mais interessante que acontecia é que o meu cansaço, que estava já muito intenso, acabava. Então, a meditação me restabelecia organicamente muito rápido. Aí eu percebi assim, caramba, eu não tinha visto essa sensação, não tinha percebido essa sensação ainda no começo. Agora eu vi, e então a meditação me salvou aquele ano. Eu terminei o ano com saúde, melhorei e tal, mas também parei. Posteriormente... Esse é um pontinho aí muito interessante, né? Isso que você trouxe dessa cura, né? Desse bem-estar que você viveu na carne. E hoje com o aval científico, né? O aval dos médicos, psicólogos. Hoje tem grupos de orações que meditam, está nas igrejas também, está nos escritórios, nas escolas. Então, realmente a ciência, né, que já fala já há um tempo, mas vem cada vez mais comprovando, né, que quando você medita, você realmente libera os neurotransmissores, os hormônios que regulam o humor, né, tá indicado para dores crônicas, porque libera endorfina, que é o analgésico natural, né? Tem um hormônio que eu estudei aqui, sou uma grande estudiosa da meditação, né, levando bem para essa área científica. Tem a área espiritual, tem. A ciência já comprova que também quem medita, né, desenvolve a compaixão, né, expande a consciência, o autoconhecimento, né, expande a felicidade. E a ciência já traz realmente a comprovação da liberação dessa química, né, que vai regular o sono, está indicado para quadros de insônia, depressão, angústia. Então, eu gosto muito de falar para os alunos, pois é, uma coisa que é simples, barato, claro que tem alguns cursos aí caros, né?
Mas se a gente vou falar for sobre isso trazer também. pois é, se a gente for trazer para a simplicidade, né, que daqui a pouquinho a gente vai vivenciar aí uma experiência, né, com Bianca Capiche, mas Fazer alguns exercícios assim, espontâneos. Aqui mesmo, né? Não precisa preparações nem nada demais. Então, Lu, perfeito. continuando a história para não me delongar muito, né? Eu também Uhum. parei depois, é aquela coisa. O remédio você usa quando está doente, quando está precisando, e depois que fica bom, você esquece. Aliás, Infelizmente, né? é, Ou é pela dor ou é pelo amor, né? pela dor ou pelo amor. Mas tem uma coisa interessante, assim, quando você não está com problemas corporais, sobretudo, e o seu corpo está dando uma boa resposta, você não se lembra dele. E é fato isso com a meditação. Quando a gente está bem, a gente não se lembra da meditação. Até o Sim, momento que você percebe que deixou para trás um alimento existencial, não só um alimento utilitário, como a linhagem americana adota a exploração desse conhecimento. Né? É muito comum, se você perguntar para um monge tibetano ou para um indiano de uma linhagem clássica por que ele medita, ele vai ficar assim, ele vai fazer assim com a cabeça. Uai, é porque sim? que é É natural, né? É porque como é respirar. natural. É porque Uhum. é natural por quê? Porque silenciar a mente e encontrar-se consigo mesmo é um grande presente. Né? Estar presente é o maior presente. Falar ali na frase da Lina, eu gosto muito de usar ela. Estar presente é o maior presente. Então, quando você se esquece de você, e você se lembra que você vai se perdendo dessa conexão, a meditação é um grande veículo para reencontro. Ou melhor, para reencontro e para o grande encontro. Então, o que aconteceu Sim. posteriormente ao Maharishi, a história para não ficar muito documental, é que houve uma promessa de milagre, né, associada à meditação. E aí, nesse momento, eu começo a reler. Com 15 anos eu conheci a biografia do Osho através da Semente da Mostarda. E aí eu comecei a reler o Osho. O Osho assim, o Osho desconstrói, é Shiva demais, né? Então o Osho vai falar o seguinte: olha, existe um caminho único, simples, que é o mais profundo de todos. Não precisa mantra, não precisa movimento, não precisa nada. Precisa apenas que você pare e observe o movimento respiratório e, sobretudo, as duas fases vazias da respiração, ou seja, final da expiração e final da inspiração. Então, nesse Tem momento em que eu esse começo, espaçozinho, né? É a pausa. essa Esse que pausa, é a cerejinha do bolo, né? é, quanto mais a gente está atento a esse momento da virada de um ciclo para o outro, mais ele vai se alargando. Então já vamos à nossa primeira técnica de meditação. Perfeito. Vamos observar, vamos fazer assim, ó. Vamos juntar as mãos do tamanho do nosso rosto. Todos vocês aí em casa podem fazer isso. E aí nós vamos fazer este movimento. Inspira, expira. E observar as mãos. As mãos vão acompanhar esse movimento. Você não precisa olhar as mãos diretamente, você pode olhar ela como uma totalidade, assim, o movimento como um todo, e não focar nada, mas perceber o movimento. Então, inspira, expira. Cada um faz no seu ritmo. E aí vai perceber nesse momento que as mãos param, que é o tempo da pausa. Não se preocupe em mover as mãos. A respiração move as mãos. Se você ficar aqui nesse exercício, então, essa é uma técnica. Eu vou brincando de técnicas constantemente.
Então, Gostei. esse simples exercício traz o concreto para junto de algo que tem uma subjetividade, embora seja a única função do parasimpático autônoma que a gente pode controlar, que é a respiração. Embora você precise observar isso e controlar um pouco no começo, com o tempo as mãos começam a agir como se estivessem associadas profundamente à respiração, e aí você entra num espaço vazio. Isso aqui dá concretude, então, do movimento respiratório. E se você estiver forçando a respiração, as mãos também não ganham naturalidade no movimento. É o movimento da expansão e encolhimento. Tai Chi. Expansão e encolhimento. Perfeito. O Tai É Chi... interessante como a mente, né? Como a natureza da mente é pensar, né? Geralmente ela é tagarela. Aí a gente fica pensando, né? Peraí, para qual mão que eu olho? Mas parece que a mente fica o tempo todo, né, traquinando. Então, realmente atravessar essa tagarelice, e é mesmo a respiração, ela, quando vai organicamente, a própria mão se torna respiração, não precisa nem fazer força, nem pensar, é fluido. Aí chega um momento, Lua, que você não precisa mais olhar as mãos, você já integrou, então você fecha os olhos e continua o movimento, porque agora você tem um foco que já foi criado pela visão, e agora você vai criar um foco sinestésico, um foco físico. E aí você vai entrando. A mesma coisa você pode fazer também com as mãos, você estender as mãos rigidamente, e cada vez que você solta o ar, você fecha um pouquinho. E vai fechando até o momento que as mãos estão como se fosse uma engrenagem de uma máquina, até que as mãos vão se fechando, 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 aí você vai fechando os olhos e vazio. Então, a referência externa é muito facilitadora desse mecanismo de esvaziamento da mente. Simplesmente, então, a grande, eu vou utilizar mais uma vez, a grande técnica de meditação de todas as linhas observe a sua respiração. Só que Observe a sua respiração. Sim. Essa é a chave de qualquer É o fio, né? É o fiozinho. Uhum. Então, se você fizer só isso, você vai ver que a sua mente não vai aquietar. Em geral, Capiche, muitas pessoas pensam que meditação, quando tem esse nome, é transcendental. Existe, né, essa experiência transcendental, que você transcende a mente tagarela, que você tem uma conexão com o divino, com essa fonte maior, também. Mas se a gente for trazer para as pessoas mais racionais, vamos dizer assim, né, que pensam que meditação é algo místico, não, é só das pessoas paz e amor, não, meditação não é para mim. E hoje a ciência traz, né, essa comprovação que se você aprender a silenciar, a acalmar a sua mente, você vai liberar muitas substâncias químicas que promovem saúde, harmonia, né, metabólica, física, emocional, e sim também essa experiência espiritual, porque somos tudo isso, somos esse todos esses corpos, né? Então é muito bacana quando você traz esse movimento, né, das mãos, ajuda a pessoa a trazer para o aqui e agora. Vou fazer outras tantas aqui ao longo da nossa conversa. Mas então, Osho levanta essa questão primária, mas ele criou vários tipos de técnicas para as pessoas também trabalharem em processo terapêutico. O objetivo final é meditar. Mas o processo até você chegar a esse esvaziamento
numa conexão, seja 10 minutos com essa totalidade, você chegar em 10 segundo dessa totalidade, parece que é uma eternidade. Então, um vazio profundo da mente pode conectar você com um não tempo e uma sensação de uma eternidade. E aí o seu ser reconhece. Você lembra-se que um dia o seu ser vivenciou isso, estado de plenitude. E a criança já tem. Você observar uma criança brincando, sobretudo quando está com um brinquedinho, ela está tão focada no brinquedo que ela esvaziamente fica naquele foco, 100%. Tudo que acontece fora deixa de existir e o mundo se resume àquela relação eu, brinquedo. A criança já tem isso, só que a criança não sabe. Ela Pois é, né? Esse grande aprendizado, né? A gente relembrar esse estado, né? Que a gente já vivenciou em alguns momentos da nossa vida, a gente vira, né? A própria experiência, né? Quando você está, por exemplo, até conversando com uma pessoa, né? Quando você realmente está presente, a mente não entra, não fica pensando no que vai falar, fica total ali, né? Na ação. Essa meditação na ação, né? Dançando, cantando, cozinhando, você está ali presente. E assim, outra, se tem a respiração como grande foco, grande princípio, chave, se você fizer esse processo, você vivenciar respiração com algum movimento, sobretudo mais simples e cíclico, como caminhar, como nadar, como dançar dentro do mesmo processo, vou lembrar para vocês aqui, por exemplo, eu desenvolvi uma meditação chamada Meditação do Tutano. Do butano? Tutano, tem tutano, tutano tem. Quem não tem tutano, tutano não tem. É uma música do Walter Franco. Que legal, gente. Quando eu ouvi essa música, eu vi, o Walter Franco era muito mântrico. As músicas dele são mantras, chaves mântricas. E aí, quando eu ouvi essa música a primeira vez, quem tem tutano, tutano tem, eu lembrei do Mitmel. Mitmel, nosso amigo Mitmel. Lembrei do Mitmel, fazendo uma dança assim, ó. E aí eu peguei a música e fiz um movimento completo de corpo junto, que é quem tem tutano, tutano tem. Quem não tem tutano, tutano não tem. E balança a cabeça como que para desconstruir a lógica ocular e o vício de controlar as coisas. Então, o movimento da cabeça junto com o corpo descontrola, você perde o equilíbrio um pouco, aí você vai achando um novo eixo, como se fosse um healing, como se fosse uma meditação circular, né, que os derviches usam muito essa meditação. E aí você fica nesse espaço de balançar a cabeça, soltar o corpo e observar o fluxo sem tensão. Quando você termina, você está voando, você decolou. E aí é hora de você sentir a terra, senão você fica muito aéreo. Porque junto com esse movimento tem o cântico e a respiração. Depois da hiperventilação, você tem que aterrar. Então essa prática é um exemplo de foco, desenvolvimento do foco e ao mesmo tempo terapêutico. Porque você sai do controle. A capacidade você corta a mente, né? A tagarelice, né? Vem pro corpo a energia, né? Sai da mente, vem pro corpo. O corpo te chama para o presente, e aí no momento que você tem uma desordem corporal, e aí essa é a minha linhagem maior, a linhagem da meditação é provocar o caos para você ficar atento ao presente.
No meio do caos não dá para ficar pensando coisa fora. No meio do caos você tem que sair da zona de conforto, né? Literalmente. Sai da zona do condicionamento da mente. Hoje se criou várias meditações, várias técnicas em que você é levado a desorganizar a dinâmica corporal e você, desorganizando a dinâmica corporal, você começa a ter foco. A meditação da mandala, por exemplo, ele coloca você para circular os olhos para um lado 15 minutos. Isso é terrível. Você fica circulando, fazendo círculo com os olhos, aí você erra, daqui a pouco você desorganiza, você está meio tonto, aí depois você faz um círculo assim também. Então, ele cria mecanismos de desorganização corporal para você estar incorporado. E aí vem o salto que eu experienciei na meditação, quando eu saí ou não conseguia praticar meditação transcendental, eu comecei a fazer as meditações dinâmicas porque eu gosto demais do movimento. Meu corpo precisa de movimento. Então, através do movimento, eu conseguia o mesmo estado de vazio que a meditação transcendental. E assim, era muito mais difícil ficar controlando o fluxo mental parado do que em movimento. Isso me deu mais prazer e depois que termina a atividade motora, aí é que vem a vontade de experiência. Então, em geral, as pessoas acham que a meditação ativa do Osho, que é a grande meditação de desconstrução, ativaiística, né? Todo mundo acha que a meditação acontece durante o processo. Não, durante o processo se aprende duas coisas fundamentais. Foco, atenção e persistência. Foco e persistência. Se você não tiver foco e persistência, você não ultrapassa os véus da mente, os desejos da mente, que acontecem sobretudo nos 5 minutos primários. Nos 5 minutos iniciais, a sua mente vai dizer 1000 coisas para você não fugir dela. E aí, outra meditação surge como técnica muito simples. Você vai perceber que a atividade mental tem dias que ela está alucinada. E quando ela está alucinada, não adianta você falar, não, eu preciso focar a respiração, eu preciso estar presente, eu vou acalmar, e a cabeça tagarelando. Nesse momento em que você diz assim, hoje minha atividade mental está intensa, e tem vários fatores que influenciam isso, ao invés de você procurar a quietude, você pode procurar o dinamismo caótico, e aí você vai ter foco. Então, tá com a cabeça quente, você pode até falar assim, pense. Fica 15 minutos assim. Ai, gente! Ao invés de você lutar com a mente, você fica dando corda para ela para ver até onde ela quer ir. Né? Nossa, olha só que interessante, né? Porque esse que é o grande obstáculo das pessoas meditarem, né? Esse é um dos obstáculos. Fala, meu Deus, a minha mente nunca vai parar. Ou até mesmo o estereótipo. Diga para ela então. Você não quer parar não? Então, pense. Gente, aí você enlouquece a mente, né? Aí ela vai parar, né? Você dá excesso de alimento para ela, aí chega uma hora que ela diz assim, tô de saco cheio. Tem uma meditação que eu desenvolvi que eu não sabia que o Osho fazia algo parecido, eu fui descobrir muito depois, que é a meditação da loucura. Não sei se você já fez essa prática alguma vez, que é aquela que a gente deixa 15 minutos, 4 estágios. 15 minutos de faça tudo o que sua mente quiser, menos molestar o outro e querer se matar. Pode tudo, menos querer se matar e molestar. Menos querer se matar e molestar o outro. O resto vale. Você vai perceber que a sua mente vai pensar as coisas mais estúpidas. Normalmente você vai tirar a roupa, vai sair gritando, vai comer formiga, se estiver num lugar aberto, vai quebrar coisa, vai fazer um monte.
fazer um monte de merda. E aí, a cada 15 minutos, você corre para um chuveiro, como se simbolicamente você estivesse lavando a mente. Terminou Uau! 15 minutos, corre para o chuveiro, toma uma ducha ali de 1 minuto e sai correndo de novo. É importante não parar. Ó, a Lívia tá falando, a Tata tá falando que Ela fez já fez. isso, que experimentou. É power. Very, Power, very essa experiência. Hariom Power. Olha, Capicho, eu quero compartilhar com você uma meditação muito interessante. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu tive na Austrália e lá tem uma terapia muito interessante, está rodando o mundo inteiro, que é você entrar num freezer, numa piscina cheia de gelo. Isso cura tudo, menino. E, Capiche, É é Wim pura Hof. meditação. É pura É Wim meditação. Hof. Você É. já viu esse método Wim Hof? Você faz hiperventilação, exercício, depois banho frio, gelado. Quando você vai ultrapassando os primeiros momentos de interação do frio, você quer mais frio, aí tem um momento que você realmente começa a gostar do frio. Pois é, Viagem, período que eu estava relaxa fazendo, tudo. Dá um prazer, assim, relaxa, o frio dá um zero na é, mente. Porque a mente no calma, primeiro momento ela grita, ela luta. Não, é, não, 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 é, não, tá horrível, tá doendo, ui, 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 ui. Mas tem, é isso. Aí respira. Quando você exatamente. atravessa a dor, né, que em outros trabalhos terapêuticos também tem, vem, quando você atravessa o medo de morrer, de se perder, aí você atravessa e você entra nesse prazer, que é puro silêncio, paz, para tudo, né? A É verdade. turbulência. Então, essa prática, depois de muito tempo, eu descobri uma descrição semelhante que o Osho fazia. Inclusive, no texto, ele conta que um rapaz, no campo meditativo, destruiu o carro do outro, que era um amigo dele. Uau! Destruiu o carro do outro. Pegou um pedaço de pau e quebrou o carro dele todinho. Aí você vê assim, caramba, e o Osho não fez nada? O Osho não fez nada. E o que acontecia entre os amigos? Eles eram amigos, mas existia uma inveja, uma coisa assim de uma soberba, porque um era psicopata e o outro era o invejoso. Então, Nossa! o invejoso quebrou o carro. E hoje depois trabalhou isso como um processo de autoconsciência terapêutico. É muito terapêutico, realmente muito. A catarse, ela tem um poder terapêutico desde que você não vicie em catarse. Se você viciar em catarse, você não esvazia a mente. Você continua na mente. Então, a É, a catarse tem que catarse ser. é isso, né? Desde que você não moleste o outro e não queira se matar, a catarse é super Faça, positiva, né? seja honesto. Seja honesto. Faça tudo que a mente mandar dentro das possibilidades. Se a mente manda, sobe nessa árvore aqui, a árvore vai ficando alta, você sobe 8, 10 metros, de repente chega lá em cima, a mente fala, pula, você não vai pular. Meu Deus! Mas ela vai falar. A mente vai falar. Então, quando o Osho traz a questão da mente, né, e faz tantas críticas à mente, eu digo assim, é porque a mente ela tem um desejo de poder tão absurdo que ela quer dominar, inclusive, a morte. E a morte Uhum. dela mesma. Ela quer dominar até a morte. Então, o salto é você perceber o filtro em que você diz, alto lá, vá de retro. Como o Nazareno falou para as tentações do deserto. Né? Vá de retro. O ego tem que ficar atrás. E nessa hora vem o vazio. Quando o ego fica atrás, o vazio acontece. Então, meditar para mim hoje, sinceramente, é uma coisa que eu dedico muito pouco tempo. Por quê? Porque tudo que eu tento fazer, eu gosto de mexer com coisas um pouco arriscadas, aventuras, mexer com construção, máquinas que cortam, máquinas poderosas. Quando eu estou nesse espaço de ação, eu fico tão centrado e eu entro num espaço de meditação. Essa é a linhagem que eu mais me identifico
que eu acho que a linhagem, inclusive, que o outro também identificava muito, que é a linhagem Zen. Zen tem duas linhagens, uma que é passiva, das meditações passivas, e a outra que é da meditação ativa, que determina ou pressupõe que você estando presente, tudo pode se transformar em meditação. Cozinhar, tomar banho, dançar, cozinhar, namorar, tudo isso pode virar uma ação consciente. E nesse espaço de ação consciente, a mente fica serena, ela fica focada. Então, no momento em que você fechar os olhos e relaxar, a sua mente também não quer intervir. E não tem que. Você simplesmente deixa acontecer. Eu gosto muito de meditar até viajando. As pessoas dizem, capricho, viajando? Dirigindo ainda. Ah, como é que é? Dirigindo, meditando? É estado, o foco né? não é na estrada. É em estado de não mente, ou estado de esvaziamento. O que eu faço? Quando tem retas enormes, como daqui para Bahia, daqui para Alto Paraíso, eu fico focando no horizonte, não na pista. Eu foco no horizonte, os 4 dedos acima do horizonte. Fico olhando no horizonte e observando minha respiração. Não demora muito, parece que o carro decola. Eu começo a sentir que eu estou numa espaçonave. E isso cria um espaço de prazer, um espaço diferenciado e um certo medo. Quando vem outro carro ou alguém me ultrapassa, você chega perto do carro à frente, a mente quer logo tomar o domínio. Aí você relaxa, observa, diminui a velocidade e continua. Aí se você quiser fazer a ultrapassagem, você volta para o plano horizontal e faz a ultrapassagem e volta a observar o horizonte. É impressionante como isso dá um efeito Sim, é rápido no corpo. impressionante. É essa capacidade de manter a presença, né, plena na ação. Você falando, vamos voltar aqui para o dirigir, né? E hoje nós estamos bombardeados com tantos estímulos. Às vezes é um celular. Eu mesma bati o carro, né? Essa coisa de dirigir, ver celular e escuta música e uma total desatenção, na verdade, né? Esse estado meditativo de total presença, né? Somos capazes, sim, de atender um telefone, mas isso dá uma bagunçada, né? São muitos estímulos. Então, todo esse campo aqui para expandir esse olhar, né, sobre a meditação, né? A meditação como uma ferramenta poderosa, né? Uma medicina, né, que traz tantos benefícios. Você já percebeu que o nome meditação é incorretamente usado. Sim, Meditação é o estado profundo de esvaziamento de toda atividade mental. Quando a mente está completamente, não no sono, você não está consciente. Quando a mente está totalmente em estado de vigília e esvaziamento, sem elaborações, você está meditando. Esse é o mais difícil exercício que você pode querer fazer. Então, se você quer adentrar ao mundo da meditação, saiba que você fez a opção por adentrar ao universo mais complexo e difícil da atividade humana. Mas você raramente vai conseguir entrar nesse estado conscientemente até que algo possa acontecer misteriosamente, que é o entronamento, é o que os iluminados dizem ser a iluminação. Quando o entronamento acontece, você já não tem mais desejo. E o esvaziamento do desejo é um grande salto. Aí vem Buda. É um grande salto. esse é o grande alimento para a mente, né? Os desejos. Porque o Aí um desejo começa... pensamento, você vira aquele pensamento. Aí depois aí vai para o passado, aí vai para o futuro, mas eu quero isso e aquilo, e lembranças, né? Então esse tomar. Você está com a imagem de Buda aí atrás, né? E foi interessante que eu falei de Buda e eu estava vendo aí, o seu rosto estava na frente de Buda. E na hora que eu falei, você tirou o rosto para o lado e apareceu o Buda. Sincrônico. Mas é interessante que quando os desejos amansam, a ansiedade amansa junto. E a ansiedade, dentro do nosso cotidiano, é o adversário
mais complicado de trabalhar. Porque a ansiedade não deixa você não fazer nada. Sim, gera um frenesi, né? A ansiedade acelera a atividade mental e aí você gasta muita energia com essa atividade porque você não consegue não preocupar-se com o próximo passo. Então, a preocupação é um vilão junto com a ansiedade, e aí vai por aí afora. E o remédio para isso tudo, o remédio mais interessante para isso tudo, é utilizar técnicas de meditação. Sim, Então, nós sim. estamos aqui falando, na verdade, de técnicas de meditação. São ferramentas para você esvaziar o trabalho mental, que exige muita energia. Gera quase todas as doenças do nosso corpo. A ansiedade é um antirremédio, é um grande Sim, veneno para o corpo. substâncias tóxicas, né? Adrenalina, cortisol, vai drenando, minando a saúde, a vitalidade. É algo muito sério mesmo, muitas doenças mesmo. Aí, o que acontece dentro do cenário mundial? As pessoas estão todas ficando muito doentes, muito deterioradas psicologicamente. Aí vem movimentos de meditação como uma possibilidade de equilibrar essa desordem. E aí as pessoas vão fazer Vipassana, que é muito legal, vão fazer aprofundamento de Mindfulness, vão fazer MT, vão fazer Mantra Meditation, e darará, 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 darará. Mas isso tudo é por muito, e aí a minha percepção do que acontece socialmente em relação ao tema, para muitas pessoas é uma fuga. Vai Olha fazer só a como é que lição é como tênue, né? É tênue a linha, né? porque aí voltam. Eu lembro muito, muito, muito interessante quando eu comecei a fazer as imersões, né, no Pablo, em outros lugares. Algumas pessoas diziam que, nossa, agora eu posso passar uma semana, depois de uma imersão, agora eu vou passar uma semana mais tranquilo, mais centrado, mais zen, até a próxima meditação. Então, até a próxima imersão. Então, as imersões, elas funcionavam como as pessoas utilizam a meditação hoje em dia como uma ferramenta e como uma mercadoria. As imersões acabavam funcionando como um mecanismo de fuga. E, na verdade, a meditação era um pressuposto para você olhar para você mesmo, para você estar mais centrado em si mesmo. Mas as pessoas, em geral, viam na imersão um espaço de ai, que descanso, ai, que delícia. E é lícito isso. Só que essa sensação e essa experiência, ela deve cotidianizar-se, ir para o dia a dia. Então, você começar a aprender a observar com mais atenção as coisas que trazem prazer, alegria, bem-estar no dia a dia da cidade, em qualquer lugar. Eu fui para a Índia, eu vou ser bastante honesto, assim, a Índia não tem nada de meditativo. Existe uma meditação na Índia que funciona. A meditação mais... a meditação mais foda da Índia é o trânsito. Então, é o grande. É isso, Capiche, é isso. É você estar bem no caos. Eu acho que é para isso que a Índia existe. E é isso tudo que a gente vive no planeta, né, no mundo, é você estar em todo esse turbilhão, toda essa selva de pedra, né, e você tá, né, respirando Não e se identificar. presente. Não se identificar. Então, na Índia, eu Sim. percebi assim, uau, isso aqui é tudo que eu sempre mediei como experiência para autoconhecimento. Isso aqui é caos, contradição. Então, nesse espaço de desordem é que você percebe mais coisas. Se você não perceber, você dança. É porque Dança mudou, de né? forma... Antigamente os monges, né, iam para as montanhas, né? É mais fácil você estar em estado de paz, pacífico, né? Num lugar silencioso, maravilhoso. Agora, realmente na cidade, no bum bum bum,
Aí é o verdadeiro yogi, viu? Vou te Ó, dizer. então, aí vem a meditação, ela estrutura uma capacidade de estar atento, e aí você, de um tempo atrás, quando você queria destruir todos os pardais que colocaram, que você tomou multa pra cacete, você começa a perceber o seguinte, você começa a perceber que os pardais estão me ensinando a estar atento. Aí você inverte a polaridade e não toma mais multa. Total, né? Esses Então, aprendizados, né? Que a vida, que a cidade, né? Que traz, né? Pra gente. Tem a todo momento exato. aprendizados. O que é o Covid agora? O Covid está convidando a gente a estar atento a detalhes constantes de higiene, detalhes constantes de ambiente, para não contrair o vírus. Né? Você pode contrair o vírus mesmo que você esteja atento, mas quanto mais atento você estiver, mais possibilidade de você não contraí-lo. Então, essas recomendações todas aí podem ter, pode ser fantasias, podem ser meras suposições, mesmo que sejam, se você considera elas como uma chave para você ficar ligado, pode ser um grande aprendizado de estar focado. E estar focado diminui muito o seu sofrimento com coisas do dia a dia. Né? Por isso que você não come Total. feijão. Total. Essa presença, né? Com que o corpo está É, sinalizando. Qual alimento, poxa, me faz bem? Nossa, prendeu o intestino. Então, realmente esse convite, né? De esse estado meditativo, né? Que é estado de atenção, de percepção. Você expandir essa sensação, né? O que eu estou precisando? O que a vida está me mostrando? Você está tampado assim, sem prestar atenção, e vai precisar da multa, vai precisar de uma doença para dar um sacode, é um né? sacode. Então Então, essa. a vida necessita da aleatoriedade. E a aleatoriedade necessita de um silêncio para ser percebido. Senão você fica no randômico perdido. Onde é que eu estou? Onde é que eu estou? Tá aquele labirinto do Minotauro. Você está Sim, perdido sim. lá e o Minotauro pode acontecer a qualquer momento, pode aparecer a qualquer momento. Então, o cotidiano da cidade é um labirinto do Minotauro. Se você está presente, o Minotauro vai aparecer, mas você sabe que ele vai aparecer. Você não é surpreendido mais. E quando ele aparecer, você até agradece para ele. Olha, eu achei que eu estava livre. Eu achei que eu estava por cima. E ó, baixa a bola para começar com o pé mais centrado, com um foco mais atento. Então, a observação, por exemplo, é uma grande técnica. Observar as coisas, contemplar. Já na Grécia se falava isso. A outra coisa importante desse foi a concentração. Todo mundo, no começo das histórias da meditação, achava que meditar era concentrar. Não é. Concentração vai te dar foco. É interessante por isso. Mas não é meditação ainda. Né? E quando você É o primeiro adquire essa estágio, né, da primeiro meditação. estágio. Quando você observa a cultura ocidental, você vai entender essa fala. Medite sobre isso. Ou seja, quando alguém te fala alguma coisa importante, ou te dá sei lá, um insight, alguma coisa assim, você percebe, vem aquela frase, medite sobre isso. Ou seja, focado nisso. Mas isso não é meditação. Esse foi o entendimento ocidental da meditação. Então, quando surge a cultura oriental entrando no Ocidente, através desses movimentos de ida e vinda, sobretudo a Índia, a meditação ganha uma força muito grande. Hoje, tornou-se também, dentro da lógica ocidental, uma mercadoria. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso, porque tal qual as religiões,
essas mercadorias também aliciam as pessoas. Formam-se grupos que são referenciados em isso e aquilo. Ah, eu sou da MT, ah, eu sou do Mindfulness, ah, eu sou do Vipassana. Pô, isso tudo. Começou a virar religião, né? Levantar as bandeiras. Vira tribo, Corre para isso tudo. O mais Sim, importante não é a técnica. a essência, né? A essência. Então, quando eu venho falar, quando você me convidou para falar, eu digo, o movimento era um espaço de meditação? Não, o movimento é um espaço de experiências que levam à meditação. Raramente a gente teve condições de meditar no movimento, até porque o mais legal era o encontro, era a farra, era a balbúrdia, era a euforia. Então, mas depois disso tudo, sempre alguma coisa ficava de silêncio. Porque você esvaziava o lixo, os não, sobretudo. Esvaziar o lixo do não é fantástico para a meditação. Então, você começa a dizer sim para você. Aliás, essa é uma técnica incrível. Eu olhar de frente para o espelho, botar uma velhinha assim, embaixo aqui do queixo, só aquela face meio estranha assim, ficar olhando no espelho e falar 108 vezes. É o número de contas. Quantas? Um número espiritual, auspicioso. Então você fica olhando no espelho com a velhinha aqui, falando sim. Sim. E falando cada vez mais honestamente esse sim. Sim, falar sim. Sim para você. Sim. Sim para a vida. Sim para a vida. Sim para mim. Sim para mim. Sim para si. Nossa, que lindo, Capiche. Que maravilhoso. Quantos não, né? A gente diz muito não para tem muita. A gente escuta muito desde criança. Tem muito trauma na nossa vivência que nega o ser que somos, a nossa originalidade, a nossa espontaneidade. Nossa. Quando a gente começa a dizer sim, a gente está assumindo o caminho de que eu sou assim, eu me aceito assim e está tudo bem. E a mente vai ficando calma. Porque você não tem mais que ficar comparando, não tem mais o que comparar. Não tem guerra, né? É você com você, é você diante do espelho. Então, se você não dá um sim para você, você não vai dar um sim para ninguém. Na verdade, você está iludido que você está dando sim. Você está dando sim para uma caricatura do outro. Não. Você tem que aprender a olhar para esse sim com honestidade. Nossa, eu amei. Vou fazer essa meditação hoje. Capiche, olha que lindo tudo isso que você compartilhou. Faltam 2 minutinhos para nossa live cair. Eu quero agradecer imensamente. Agora, então, em 2 minutos finais, nada melhor do que uma meditação exótica do Capiche, também, nessa posição. Isso, perfeito! Então, 2 minutos de meditação. Vamos fazer beijo, tchau. Okay? Beijo, tchau. Beijo, tchau. Então, assim, ó. Tchau. 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 Ela vai ficar na presença total, né? Ó, estão pedindo aqui, Capiche, outra live, hein? A gente vai ficar beijo, tchau. Vamos que chamar a outra. A risada que leva. Que delícia, Capiche. Beijo, tchau. Beijo, tchau. Beijo, tchau.